Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com o Giovanni Doliffe, meteorologista. Ele acabou de sair do programa e veio aqui conversar com a gente. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Olha, já temos algumas perguntinhas aqui. O Vamos pessoal lá, está vamos ver. atento com as chuvas, né, com tudo isso. Claro. Então, bom, a primeira é a Bela. Tá. A Bela está dizendo que cursa o 5º período de engenharia ambiental e gostaria de saber o que você espera dessa profissão nos próximos anos. Dizem que essa é uma profissão do futuro, mas se você acha que os engenheiros ambientais, vão ter um papel significativo na recuperação do planeta. Olha, Bela, eu acho que a sua profissão é bastante importante e acho que ela vai ganhar mais importância ainda nos próximos anos. Isso porque a população está crescendo, né? O planeta não é infinito, então cada vez o homem está ocupando mais o espaço e a natureza está ficando com espaço menor. Então a gente começa a disputar, o homem disputando com a natureza. E é nesse meio de campo que vocês entram com um papel fundamental para que a gente possa ainda ter muitas décadas ou séculos vivendo nesse planeta com harmonia, com saúde e, enfim, com qualidade de vida. Isso aí, Bela, respondido para você, hein? A Lena está dizendo que no Norte e Nordeste existem pessoas que fazem previsões e acertam, né? Tem muita gente Os que faz. profetas do tempo. Exatamente. Ela está perguntando se existe uma maneira científica de explicar esse fato, ou coincidência, como é que é? A maneira que a gente vê, como é que é o nome dela? Lena. A Lena. Oi, Isso. Helena. Você deve morar aí no Nordeste, no Norte, e deve acompanhar as previsões dos profetas. E eles costumam acertar, sim. Porque eles são pessoas muito observadoras. Geralmente eles nasceram e viveram a vida inteira naquela cidade, naquela região, e aprenderam a observar os sinais que a natureza dá. Certo. Seja das formigas, seja das folhas, seja dos pássaros, ou mesmo do solo. Então eles aprenderam a observar isso daí. E a atmosfera está intrinsecamente ligada com a natureza. Então a natureza pode sim antecipar uma estação mais chuvosa ou menos chuvosa, por exemplo, que é o que geralmente preocupa no Nordeste. Então é dessa maneira que a ciência vê o trabalho desses profissionais. Agora, por terem crescido e aprendido a ler os sinais da natureza naquele lugar onde eles nasceram, se a gente tirar eles dali, levar para uma outra região, por exemplo, para um outro país, um país de clima diferente, pode ser que eles fiquem um pouco perdidos. Tem dificuldade para interpretar, Exatamente, né? porque os sinais da natureza vão ser diferentes, né? Então eles teriam que viver mais uma vida naquela região para aprender a ler o que a natureza está dizendo. Mas eles costumam acertar sim, fazem boas previsões e ajudam bastante a população aonde eles moram. Isso aí. O Jefferson está dizendo, me chamo Jefferson, sou de São Paulo e gostaria de saber qual é a probabilidade de erro em uma previsão. Olha, a gente tem estatísticas de índices médios de previsão. Médios por quê? Porque dependendo da época do ano, da região do país e até do sistema meteorológico que está causando as mudanças no tempo, esse índice pode variar muito. Tem épocas do ano aqui na região sudeste do Brasil, por exemplo, o inverno é mais fácil, porque o tempo ele muda em função de frentes frias. A gente consegue acompanhar as frentes frias vindo da Argentina, passando pelo sul do Brasil, então a gente consegue monitorar melhor. Essa época de verão, onde a gente tem céu azul e de repente à tarde começa a aparecer um monte de tempestades, esses sistemas são muito dinâmicos, muito rápidos, então fica mais difícil da gente dizer exatamente aonde vai se formar a chuva e a hora que ela vai se formar. Então veja que esse índice de acerto varia. Mas, em média, para as primeiras 24 horas de previsão, a gente tem um acerto em torno de 95%, 97%. Né? É muita coisa, né? Muita Porque coisa. o que a gente tinha antigamente, né? Que o povo ficava, ih, não, a previsão falou, tá errado e tal. Não, gente, hoje em dia o acerto é muito grande. É difícil errar, né? é difícil errar. E quando a gente olha mais para frente, previsão de 3, 4, 5 dias, também mudou bastante. Né? Até uns 15 anos atrás, você tinha uma previsão confiável até uns 3 dias. Agora você consegue até 5 dias, dependendo da situação, até 7 dias, com uma previsão bastante confiável. Impressionante, né, Giovanni? As pessoas estavam até comentando aqui no chat antes que eles realmente acompanham a previsão antes de sair de casa, se vai chover, se vai fazer sol, porque, né? Influencia a vida de todo mundo, né? Seja se você vai para o trabalho, vai levar um guarda-chuva ou não, vai de carro, vai de ônibus, vai de táxi, ou programar seu fim de semana, você vai para a praia, não vai, se vai para o cinema, vai alugar um filme para assistir, né? É verdade. A Vanesca está falando aqui, bom dia, sou professora das redes municipais de Santo André e São Bernardo e gostaria de obter um contato para agendar uma visita ao INEP. É possível? Ao INPE, né? Deve ser Desculpa, o INPE, que é o porque não Instituto dá pra Nacional ver. de Pesquisas Espaciais. Isso. Está perguntando se é possível e se tem algum lugar que ela pode ligar, mandar um e-mail. É possível sim, eu posso dar um número aqui para ela? Pode. O DDD é 12, o número é 3186-8535. Vou falar de novo, DDD é 12, 3186-8535.
Esse número é do atendimento ao usuário lá do Centro de Previsão de Tempo do INPE. E lá você pode agendar uma visita, tanto individualmente como uma turma da escola, né, grupos. A gente recebe desde famílias, né, os pais com filho que gosta de meteorologia, como escolas, turmas de 80 alunos que vão lá e querem conhecer, querem visitar. É bastante interessante lá. Olha, Tem um muito supercomputador, né, que é o maior, um dos maiores do hemisfério sul, um dos maiores do mundo. Que massa. Então é bastante interessante visitar lá e ver toda a infraestrutura que a gente precisa para prever o tempo, que não é só molhar o dedo e sentir o vento, né? O pessoal acha que é fácil, né? Pois Não é, é. tem Toda a muitos tecnologia, cálculos, né? muita física, muita matemática, muita tecnologia, supercomputadores. Então é um trabalho bastante complexo para prever um sistema, atmosfera que também é bastante complexo, né? Então a gente tem que acompanhar isso aí. É isso mesmo. A Pamela está dizendo, Pamela de Resende, as constantes chuvas no Sudeste e no Sul poderão interferir no ciclo de chuvas da floresta amazônica, como aconteceu com o furacão Katrina em 2005? Olha, Pamela, né? Isso. Essas questões já são um pouco mais complexas, né? Quando a gente fala em termos globais, a gente tem as interações da atmosfera com os oceanos, né? A temperatura dos oceanos influencia muito no que vai acontecer na atmosfera. Então, mesmo quando você tem, como esse ano, o El Niño influenciando o transporte de umidade da Amazônia, isso não quer dizer que vai faltar umidade ou vai faltar chuva na Amazônia. Aliás, no meio do ano passado, a gente teve uma grande cheia no Rio Amazonas, né? E agora a gente está com muita chuva no Sudeste e no Sul. Então a atmosfera tem bastante água para chover no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Não quer dizer que se está chovendo num lugar, vai faltar umidade em outro. Não é por falta de umidade na atmosfera. Mas as coisas estão ligadas e dificilmente a gente tem chuva ao mesmo tempo em todo o Brasil. Agora, por exemplo, centro-sul do país está com mais chuva e o norte e o nordeste estão com um pouco menos de chuva, né? Então, pela circulação da atmosfera, a umidade que vem dos oceanos, então a gente tem essas diferenças. É uma dinâmica da atmosfera bastante complexa. A gente estuda, faz mestrado, doutorado, os pesquisadores continuam estudando bastante, porque a gente tem dificuldade de observar, de medir a atmosfera, né? Ela é muito grande, muito imensa, então é difícil a gente ficar medindo cada metro quadrado da atmosfera, né? Então tem algumas coisas que acontecem que passam despercebidas, né? Claro. Mas a gente já evoluiu bastante nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos, como a gente falou, vários experimentos em conjunto com pesquisadores de outros países, dos Estados Unidos, da Europa, e com isso a gente está entendendo um pouco mais da atmosfera um pouco melhor, né? E dessa dinâmica toda, exatamente. Nossa, é muito complexo. O Calbi está falando, oi Giovanni, gostaria de saber se o inverno deste ano será seco ou chuvoso? No Sudeste, eu imagino. Ele não tá falando aqui, mas pode responder no Sudeste. Ó, Calbi, a gente faz previsões sazonais, que a gente fala, né, para a estação, a cada 3 meses, só para os próximos 3 meses, que é até onde a gente tem uma certa confiabilidade. Então, por enquanto, a gente tem previsão para o trimestre, que pega esse mês de fevereiro, que está começando agora, fevereiro, março e abril, né? Abril seria já o comecinho do outono. Então, para esse trimestre, a gente tem previsão de que no Mato Grosso do Sul, o centro-sul do país, né, pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul, as chuvas fiquem acima do normal e as temperaturas também. Já na faixa norte do país, norte da região norte, centro-norte da região nordeste, a previsão é de chuvas abaixo do normal. E naquela faixa central, entre essas duas que eu citei, a gente tem temperaturas e chuvas dentro da normalidade aí para esses próximos 3 meses. Então tá, a Letícia está dizendo que é de São Paulo e que a Rosana Jatobá falou de um site que podemos entrar para ver o tempo. Ela queria que você repetisse qual era esse site que ela não conseguiu pegar. Tá, então vamos repetir aqui. O site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos é www.cptec.inpe.br. Vou repetir. www.cptec.inpe.br. Giovana, eu vou fazer a última perguntinha, ainda temos várias, mas nosso tempo infelizmente está acabando. É da Edneuza. A Edneuza está dizendo que tem familiares em Angra dos Reis. Ela gostaria de saber por que choveu tanto naquela área, mesmo no verão. E se tem como deixar a população avisada de chuvas desse tipo, desse porte, né? Olha, Edneuza, você tocou num problema realmente grave. Foi um desastre que tocou e emocionou todo o Brasil, né?
aquela questão dos deslizamentos de terra que mataram dezenas de pessoas ali em Angra dos Reis, e numa época que a gente está mais em festa, né, que é a época de Réveillon, a virada do ano, então isso sensibilizou muito o Brasil inteiro. O trabalho que a gente faz é de monitoramento das chuvas, de previsão das chuvas, e eu acho que a gente pode evoluir no sentido de melhorar a comunicação com as defesas civis municipais, né, que a gente tenha um sistema de alertas mais integrado, para que essa informação chegue de forma rápida e que a ação seja tomada de forma preventiva, né, antes do fenômeno acontecer, e não só de forma reativa depois que o fenômeno aconteceu. Então, existem grupos, tanto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem o Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, que também trabalha dentro de um sistema que deve começar a funcionar em algumas capitais do Brasil nos próximos anos, e a partir daí, esse sistema sendo desenvolvido, melhorado, aperfeiçoado, deve ser aplicado em outros municípios do país. Então, a gente ainda falha um pouco nesse sentido de avisar e agir proativamente, mas tem muita gente trabalhando nisso, muitos doutores, muitas pessoas que têm capacidade de conseguir recursos para investir nisso daí, e a gente espera que nos próximos anos a gente tenha cada vez menos desastres, mesmo que o clima fique louco, a gente tem que estar preparado para isso e ter medidas para se adaptar a esse novo clima que pode vir aí no futuro. Giovanni, muito obrigada pela sua Obrigado participação. pelo convite. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima.